das famílias. Olha, irmãos, hoje, para a felicidade nossa aqui do nosso programa, estamos acolhendo 2 convidados que estarão nos ajudando nesse tema que é muito profundo, a perseverança nas tribulações. Você já enfrentou tribulação na vida, tempestade, problema, ventos contrários, como nos ensina Santa Paulina, cuja festa hoje celebramos? Então eu quero chamar aqui pertinho de mim os 2 convidados, o nosso psicólogo, o Reginaldo, que está aqui conosco, a guiar, e também o Marcos Gomes, que é educador, que vai dar um lindo testemunho. Reginaldo, seja bem-vindo. Obrigado pela sua presença aqui no nosso programa. Marcos, vem aqui, por favor. Seja bem-vindo, Marcos. Obrigado. Senta aqui, fica à vontade. Obrigado pela presença de vocês. O Reginaldo, já estivemos juntos aqui na Rede Século XXI, com o Diego Fernandes, no Point 21. Programa bem legal. Eu acho que o dia que eu vim tinha uns cachorros assim, o pessoal que cuida de cachorros, que visita os hospitais, muito interessante. E o Marcos pela primeira vez, né, acolhendo você, que tem um lindo testemunho para nos contar. Catequista também, de Crisma, faz um bonito trabalho na comunidade, na paróquia. Mas, Reginaldo, seu bom dia para os amigos do Brasil que estão nos acompanhando agora. Obrigado pela sua presença. Tá. Obrigado pelo convite, um bom dia a todos, né? Um bom feriado, um bom dia para todos, né? Aqui para nós paulistas. Exatamente, para nós paulistas, exatamente. Que é o feriado aqui no estado de São Paulo. Isso, exato. Que benção. Marcos, bom dia para você também. Bom dia. Fez boa viagem lá de Indaiatuba para cá? De Indaiatuba, peguei o trânsito um pouquinho, para variar um pouquinho. Na né? Santos Dumont. Na Santos Dumont, mas estamos aqui na paz de Deus, né? Prontos para testemunhar a nossa vida em prol enfim, de tudo isso que é bom, do que Deus já trouxe para mim, a gente poder partilhar a nossa vida com os nossos amigos e irmãos, né? É verdade. Reginaldo, Marcos, hoje a gente celebra o dia de Santa Paulina e ela foi uma mulher que enfrentou muitos problemas, muitos sofrimentos. Durante o programa você vai conhecer um pouco mais de Santa Paulina, a gente vai mostrar alguns vídeos falando dela para você. E ela tem uma frase que é muito forte, ela dizia assim: seja firme, perseverante, mesmo que venham ventos contrários. Você nadar a favor da corrente do rio é tranquilo, nadar contra a corrente é bem mais difícil, é complicado demais. E a gente vive hoje neste mundo agitado, as famílias com muitos problemas, e muitas vezes a gente vê as pessoas desistindo. Não é nem uma tempestade, às vezes é um ventinho um pouco mais forte, a pessoa já desiste de tudo, já não quer mais continuar fazendo aquilo que fazia, seja na comunidade, seja no trabalho, ou mesmo no relacionamento familiar, no relacionamento com os amigos. Então, a gente vê, diante dos ventos contrários, das tempestades, dos problemas, muita gente desistindo. Mas Jesus está aqui, Ele vem ensinar-nos essa perseverança. A gente vai ver um vídeo agora que vai mostrar esse evangelho da tempestade e Jesus acalmando essa tempestade. Eu convido vocês a verem esse vídeo comigo e depois a gente vai refletir sobre esse tema. Vamos acompanhar. Naquele dia, ao cair da tarde, Jesus disse a seus discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então os discípulos deixaram a multidão e levaram Jesus na barca. Outras embarcações estavam com ele. Começou a soprar um vento muito forte e as ondas se lançavam dentro da barca, de modo que a barca já estava se enchendo de água. Jesus estava na parte de trás da barca, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos acordaram e disseram: Mestre, acorda! Tu não se importa? Nós estamos morrendo! Mas Jesus repreendeu o céu. Calme-se! Acalme-se!
Como vocês são medrosos! Ainda não têm fé? Os discípulos ficaram muito cheios de medo e diziam uns aos outros: Quem é esse homem que até o vento e os mares obedecem? É Jesus que acalma a tempestade, os discípulos amedrontados ali, quase desesperados. E Jesus estende as mãos, as ondas se acalmam, o vento fica tranquilo. E eles perguntam uns aos outros: quem é esse que até o vento e o mar lhe obedecem? Quem é esse? A gente sabe que é Jesus. Reginaldo, você trabalha como psicólogo, atendendo pessoas, trabalhando com as famílias. Como você tem percebido as pessoas lidando com as dificuldades, com as tempestades, com aquilo que acontece numa hora inesperada? De que maneira você vai trabalhando com as famílias, com as pessoas, esses momentos de tribulação? Eu acho que essa metáfora da tempestade, ela é muito interessante, porque ela fala, de alguma maneira, sobre o medo e sobre a ansiedade. E é muito interessante, toda pessoa que ela é muito medrosa, né, ou ela tem até um transtorno de ansiedade, ela tem uma percepção inadequada sobre o mundo, não é? Ela distorce um pouco a realidade, ela tem uma visão de mundo distorcida. Inclusive, na psicologia cognitiva, a gente usa um termo chamado catastrofização. É um termo complicadinho, né, de se falar. Enrola a língua. Né? Isso, mas tem a ver com a origem da catástrofe, né? Em geral, a pessoa ansiosa, ela sempre acredita que o pior vai acontecer. Ela sempre faz tempestade em copo d'água. Ela sempre tem uma previsão pessimista ou negativa do mundo, uma previsão negativa do futuro, né? Então, nós chamamos de catastrofização. E muitas vezes na clínica, a gente tem que tentar mostrar para essa pessoa que existem outras perspectivas, tem outras formas de encarar essa tormenta, essa chuva ou essa tempestade. Né? Inclusive, depois da tempestade pode vir até o sol. Não é? Então você vai tentando mostrar outros caminhos, outros desfechos que essa pessoa pode ter. Porque assim, toda pessoa ansiosa, ela tende a achar que só existe uma saída, apenas um caminho final. Né? E a gente tenta mostrar outros caminhos. Entendi. O Marcos estava conversando comigo, estava vendo um pouquinho da história dele, né, Marcos? Quando você veio do Rio para São Paulo, essa mudança geralmente já é difícil, eu também já me mudei de casa, e logo depois você perde o pai. Estava vendo um pouquinho da sua história. Seu pai falece e isso vai marcar muito sua história naquele momento, pelo que eu vi. Como foi isso, né? Você vindo do Rio para São Paulo, logo depois você perde o pai, e aí você pensa, mas será que Deus está comigo mesmo? Gerou em você essa ansiedade que o Reginaldo está falando? Como você lidou com essa perda? Algo muito próximo da sua mudança, né? Gerou porque assim, em princípio, eu acho que vem um pouco com as crenças que a gente carrega da nossa vida, né? A gente tem 43 anos, vim de uma época difícil de se viver, a gente não tinha muitos recursos, a gente não tinha muitas coisas, enfim. Meu pai era radialista, mudou do Rio para São Paulo, né? Ele foi trabalhar na Rádio Globo. E teve outros episódios. Eu tenho minha família da minha mãe é daqui do interior de São Paulo, né? De Itapetininga. E houve outros episódios. Então, por exemplo, eu tive uma decepção familiar logo que nós chegamos, uma briga entre minha mãe e meus avós. Sim. Que isso para mim, jovem, 15 anos, já é aquele negócio... O que está acontecendo? Do rebelde, né? E meses depois meu pai faleceu. Isso para mim foi um choque. E tudo aquilo que eu acreditava, todas aquelas crenças que eu tinha, foram meio que por água abaixo. Eu ia sempre à missa lá no Rio, a gente participava da missa. Na verdade, eu ia à missa de manhã, a gente tinha o hábito de ir em jejum para a missa, né? Mas a minha vontade era de terminar a missa para ir para a praia. Sim. Mas aí o que acontece? Logo da perda do meu pai, houve uma cisão da minha relação com Deus. Falei que se levou, foi uma coisa assim, tão um choque, uma coisa nova. Por mais que eu tivesse família aqui em São Paulo, teve uma quebra anterior
de confiança na Sim. família por bobagem, coisas que normal, qualquer família briga. E logo em seguida veio a morte do meu pai. E para mim isso foi um choque muito forte. Você é muito novo, né, Marcos? E para mim era Deus. Então, eu não reneguei Deus, né? Eu não neguei a existência de Deus, mas eu simplesmente me afastei. E aí é que veio todo Sim. a história ali, né? Em vez de melhorar, acabou complicando mais. Em vez de melhorar a vida, não caminhava. E aí eu tinha esse conceito que o doutor estava falando, que aí foram passando-se os tempos e os episódios da vida foram se acumulando, e eu tinha a crença de que eu não tinha nascido para ser feliz. Sim. Eu achava que eu não ia conquistar as coisas, que as coisas não eram para dar certo para mim. E, enfim, aí a gente Como vai chama levando... a palavra mesmo? Catastrofização. Nossa Senhora. Até o final decora. Então você tinha essa visão, né? Essa visão negativa, derrotista. Derrotista. Essa visão. E eu lembro até que eu trabalhava lá no centro de São Paulo, numa agência de turismo, eu era office boy. Eu sempre tive aquela visão de procurar algo, mas eu sempre tinha aquela questão de andar de cabeça baixa. Eu lembro até que um colega lá do trabalho falou assim: ô Marcos, levanta a cabeça. Cabeça baixa na rua. Eu falei assim, não, eu não observava isso como algo... Um sintoma, né? Algo significativo para a minha vida, né? E aí a coisa foi andando, foi caminhando e foi se passando os tempos, né? Os anos. Ficou jovem, cresceu. Fui crescendo, tive alguns relacionamentos, tive uma decepção de um relacionamento amoroso. E aí eu falava, acho que eu não vou casar, acho que eu não vou ter filho, acho que eu não vou nada dessas coisas normais. Conheceu o que é hoje E a aí sua é esposa. catástrofe, né? A gente vai prevendo sempre o pior, né? A gente vai plantando, colhendo aquilo E que a vai gente alimentando, planta. né? Vai Aquilo alimentando, também, né? vai alimentando. Você que está nos acompanhando em todo o Brasil, que no programa Você Pode Ser Feliz, a perseverança nas tribulações, acolhendo o Dr. Reginaldo, que é psicólogo, o Marcos, que é educador, também formado em filosofia, pai da Letícia, ele vai contar sobre a Letícia já já. A gente está falando desse tema e com certeza você tem suas ansiedades, seus medos, as tempestades que vêm ao seu encontro. Ele falou das perdas, né, Reginaldo, de toda perda assim, de alguém que a gente ama é algo inesperado. Claro, às vezes a pessoa está doente, você até se prepara um pouco mais, mas eu sou questionado como padre, por exemplo, onde está Deus nessas horas? Padre, eu rezo tanto, eu acompanho o século XXI, e por que aconteceu isso comigo? Por que Deus fez isso comigo? Por que Ele levou meu marido, ou minha esposa, ou meu filho, ou a minha filha, ou meu pai, ou a minha mãe? Então, é uma tempestade que vem, e é algo inesperado, a pessoa não espera. Nessas horas, de que maneira a gente pode estar lidando com esses sentimentos? Reginaldo falou, na hora ele se afastou de Deus, né, o Marcos, quando perdeu o pai. Você também faz um trabalho assim com as pessoas que o procuram, sim, nessas tempestades inesperadas, especialmente de perdas. Como lidar com isso? A gente pode começar falando um pouco, Padre Aguinaldo, em relação a como nós somos educados. Nós somos educados a vencer, a sim, ganhar, a conquistar coisas, né? A vitória. Isso, e principalmente na sociedade atual, né? O jovem, ele é convencido de que ele tem que vencer constantemente. E a nossa infância, de alguma maneira, pelos pais, de alguma maneira, serem afetuosos conosco, né? Eles eles vão dar o do bom e do melhor para a gente. Sim. Eles vão fazer de tudo, né? Eles vão prover, eles vão tentar, na medida do possível, fazer o possível para dar carinho, atenção. Então, a gente vai crescendo, ganhando coisas, né? Principalmente na infância e adolescência, a gente vai ganhando, conquistando coisas, ganhando coisas. De coisas, né, boas, de vitórias. Isso. E, de alguma maneira, a gente não vai aprendendo a perder coisas, a lidar com o fracasso, a lidar com o erro, com a derrota. Que faz parte da vida, né? Isso. É muito interessante. Há escolas hoje, por exemplo, que fazem torneios de futebol em que dão medalha para todas as pessoas. Quer dizer,
todos os integrantes ganham medalha. De uma certa ótica, você fala, nossa, que bonito, que bacana, não há perda, né? Mas, ao mesmo tempo, essa pessoa está sendo formada a não ter perdas. E quando ela tiver uma perda lá para frente, ela vai sofrer muito. Sim. Então, agora, respondendo Que diretamente mesmo a tua não perdendo, pergunta... ela ganhou uma medalhinha aí. Mesmo perdendo, ganhou uma medalha. Exato, quer dizer, Mas nem sempre ela você não tem ganha. a frustração, ela não tem a adversidade, o contratempo, o mínimo de chuva, o mínimo de tempestade na situação, né? Então, esse é um problema da nossa cultura atualmente, né? Quer dizer, hoje não temos que mimar, temos que proteger, temos que colocar o filho no pedestal, tá? Mas, assim, respondendo diretamente a sua pergunta, um dos pontos que a gente trabalha em terapia é ensinar a tolerar a frustração, tolerar a dificuldade, aceitar que nem sempre é possível ganhar, que nem sempre é possível vencer, não é? Nesse teatro da vida, nem sempre você é protagonista, né? Quer dizer, às vezes você vai ficar um pouquinho fora do palco. E também não é ruim isso, olhando para uma outra perspectiva, né? Então, em terapia, você vai ensinando essa pessoa a lidar com a perda, a lidar que a maturidade implica em perdas, que as pessoas que, em geral, vencem na vida, em geral, elas passam por diversos fracassos, derrotas. A derrota acabou ensinando muitas coisas. Isso. Eu não conheço um grande vencedor honesto que sempre venceu na vida. Eu não conheço, né? Um grande vencedor, um grande vendedor, eu imagino, né, Marcos, que ele deve ter fracassado inúmeras vezes para se tornar um grande vendedor, não é? Não é mesmo? Com certeza, com certeza. Então a gente vai aprendendo também com as dificuldades, com as frustrações. A gente vai fazer um intervalo, olha, rapidinho, eu volto já já com o Reginaldo, com o Marcos, psicólogo, educador. Eu vou perguntar para eles, já no intervalo, para eles irem pensando, a importância da fé, da religião, nessas horas mais difíceis da vida da gente. E o Marcos também vai contar o seu testemunho da Letícia, sua filhinha, como Deus foi misericordioso com ele e com a sua esposa. A gente volta já já, vale a pena você continuar conosco, não saia daí.